Hoje o Produtor Quer Saber vai falar da liderança empreendedora no agronegócio. Afinal, a propriedade rural tem que ser administrada como uma empresa e o produtor precisa estar cada vez mais capacitado para gerenciar o dia a dia na fazenda. E para falar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do curso de liderança empreendedora no agronegócio, Alexander Dornelles. Bom dia, Alexander. Obrigado pela sua presença. Bom dia, André. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre um tema que nos inspira e entendemos ser tão importante para o nosso país. E a gente agradece a sua presença aí e vamos começar justamente dizendo da sua trajetória no agronegócio, né, Alexander, para ser responsável por esse curso também. Sim. É um tema muito importante e a gente tem uma trajetória, como você comentou, né? Em 1989 começamos a fazer um curso de técnico em agropecuária, né, com uma visão de um administrador de fazenda, da produção agrícola, da produção pecuária, né. Na sequência, percebendo a necessidade de especializar mais, fui fazer a medicina veterinária, né, sempre com uma ênfase nos animais de produção e na capacidade produtiva do nosso país dentro da área da pecuária. E depois, um estudo de pós-graduação em agronegócio, na sequência em gestão, em qualidade de alimentos, né, em empreendedorismo na educação profissional, porque dentro da minha trajetória eu lecionei também em colégio agrícola, em universidade, em faculdade e em pós-graduação já há 10 anos. Então é uma área que eu amo, tenho paixão e trabalho com ela já há muitos e muitos anos. Dentro da sua trajetória na faculdade, no campo, o que foi mais desafiador? Qual área dessas foi mais desafiadora para você passar esses conceitos de empreendedorismo no campo? Na verdade, o grande desafio, quando a gente trata de negócio, agronegócio, é lidar com pessoas, né? Então, um grande desafio era perceber, e a vida profissional vai levando a gente nessa trajetória, de perceber que para gerar resultados significativos para uma organização pública ou privada, nós precisamos saber trabalhar com pessoas, nós precisamos ter planos e precisamos trabalhar em equipe. E esse é o grande desafio da liderança, que nos colocou na prática do dia a dia a necessidade de desenvolvimento dessas competências de liderança, de empreendedorismo, para que a gente pudesse gerar mais resultados. E isso, obviamente, em função da experiência profissional que a gente foi tendo durante esses anos, a gente percebeu que essa deficiência não seria só minha, mas e sim de muitos profissionais que querem gerar mais resultados, que estudam e se desenvolvem numa área de conhecimento técnico específico, por exemplo, e muitas vezes essas competências de liderança e empreendedorismo são determinantes para que, com aquele conhecimento técnico, teórico e aplicado, ele possa gerar mais resultados por uma organização pública ou privada. São conceitos interessantes, mas particularmente, Alexander, quando é que você sentiu a curiosidade de se aprofundar nesse tema do empreendedorismo? Quando a gente começa a perceber na prática que o mercado, né, público ou privado, começa a demandar de você geração de resultados. E aí gerar resultados é muito mais do que só conhecimento teórico, prático que uma faculdade, que um curso técnico, que a pós-graduação te dá. Que é necessário atender necessidades das organizações, desenvolvendo, por exemplo, uma capacidade de comunicação, uma capacidade de trabalhar com um propósito, né, inspirar pessoas a trabalharem dentro daquilo, trazer um propósito maior para aquela equipe, não somente o resultado no final do mês, por exemplo. E em relação ao agronegócio, Alexander, como é que você avalia, como é que você vê esse importante setor no nosso país hoje? Esse é um setor que, na verdade, sustenta a economia do país, né? Então, se a gente pensar em todos os setores do país, todas as áreas de serviço, mineração, o agronegócio representa hoje cerca de 22% do PIB, do Produto Interno Bruto. Então isso mostra que nós somos o país do agronegócio e não só nos reconhecemos assim, como o mundo nos reconhece assim. E um exemplo bastante interessante é que se a gente analisar os últimos 20 anos, a nossa capacidade de produção aumentou em mais de 50% e nossa área cultivada, nossa área utilizada por esse processo produtivo aumentou em 20%. Então isso mostra que o nosso país, além de aptidão, tem desenvolvido com muita eficiência por meio de tecnologias, de pessoas que se capacitam, que se aprimoram, sintonizadas no mercado globalizado. Que hoje o Brasil tem um mercado interno muito forte, que demanda muito do que a gente produz,
mas o mundo precisa do que a gente produz. E, portanto, na economia globalizada atual, nós precisamos saber o que o mundo está utilizando em termos de tecnologia e estamos sempre na crista da onda, digamos assim, do que a gente tem feito no agronegócio internacional. O Alexander, como você bem disse agora nessa resposta, o agronegócio vem sustentando o Brasil, todo mundo já sabe disso, mas mesmo assim faltam algumas lideranças nesse setor, né? Na sua avaliação como especialista, como profissional, por que a gente ainda tem essa deficiência? Nós temos muitos líderes. O que acontece é que nós temos um desafio de que, por exemplo, se a gente analisar os dados das Nações Unidas, nós temos hoje cerca de 7 bilhões de habitantes e em 2050 nós teremos cerca de 10 bilhões de habitantes. China e Índia, que são os países mais importantes da Ásia, eles têm mais gente hoje do que praticamente o resto do mundo todo junto. A China tem 1 bilhão e 300 milhões, exatamente. A Índia mais 1 bilhão. Então, o que a gente percebe é que as lideranças, o desafio que nós temos no nosso país, nós temos muitas lideranças, mas nós precisamos de formar mais lideranças com potencial empreendedor para que nós possamos atender a demanda atual, pensando no futuro, que é muito promissor em termos de crescimento da economia brasileira em função do agronegócio, em função tanto do mercado interno como das exportações. Portanto, nós precisamos preparar mais líderes para que a gente esteja cada vez mais na ponta quando a gente fala de agronegócio no nível internacional. E quando a gente fala de agronegócio aqui no nosso caso em nível nacional, um dos maiores desafios também é a sucessão familiar, é fazer com que o jovem permaneça no campo. Você acredita que formando novos líderes nesse setor, esse problema da sucessão familiar vai ser resolvido também? Eu acredito que não somente esse problema, mas com vários outros problemas. Por quê? À medida que nós temos líderes, e por exemplo, uma das coisas que a gente vai conversar mais à frente, um líder ele precisa ter um propósito, e um propósito é uma missão de vida associada àquela atividade que ele está desenvolvendo. As pessoas que realmente são líderes, que fazem diferença, tanto aqui quanto fora daqui, e estudos de universidades americanas, pesquisadores europeus demonstram isso, que nós precisamos ter um propósito, nós precisamos amar aquilo que a gente faz, e isso é o essencial. O resto é consequência, é desenvolvimento de competências, é aprender a planejar, a acompanhar, a executar e avaliar de maneira sistemática. Enfim, a essência disso é que nós tenhamos todos envolvidos no agronegócio ao longo de toda a cadeia produtiva, trabalhando naquilo que realmente faz sentido para ele. Entende, André? Sim, certo. E em relação aos últimos 20 anos que vocês têm percebido o agronegócio, têm estudado, o setor tem avançado? Qual que é a avaliação de vocês e o que precisa avançar também? Nós só temos, em relação ao agronegócio, principalmente no momento que o país vive, nós só temos boas notícias praticamente, né? Precisamos melhorar a capacidade produtiva de todos os produtores, né? Então nós temos uma tendência dos pequenos produtores não terem tanto desenvolvimento tecnológico para utilização e sua produção no dia a dia, né? E os médios e grandes, em função do próprio nível de preparação, da exigência de mercado, mais preparados. Então nós temos uma série de desafios. Como qualquer outro país do mundo, temos uma série de desafios. No entanto, nós temos pessoas diferenciadas, né? O brasileiro tem uma capacidade de criar, tem uma capacidade de se adaptar, que dificilmente outros países no mundo têm essa capacidade. Portanto, eu tenho essa convicção pessoal e isso que me motiva a trabalhar num curso de liderança empreendedora para o agronegócio, né, com pessoas que vêm de várias partes do país buscando esse desenvolvimento, que nós temos as melhores pessoas do mundo. Nós precisamos prepará-las para lidar com cada desafio. Esse é o grande X da questão que nós precisamos desenvolver. Você destacou que o brasileiro é bom em criar. Realmente ele é criativo mesmo. Ele tem esse espírito por vocação, né? Mas ele tem esse espírito da liderança também ou não? Esse espírito de liderança, algumas pessoas têm isso de maneira nata, né? Já nascem com isso, já tem essa questão mais desenvolvida, mais aflorada. Mas o que os estudiosos mostram no mundo é que existe uma série de competências. Se a gente, por exemplo, analisar rapidamente como exemplo, o MIT, que é Massachusetts Institute of Technology, quer dizer, é um dos maiores centros de tecnologia do mundo, identificou
que, junto com um pesquisador alemão chamado Otto Scharmer, convidado pelo MIT dos Estados Unidos para ir para lá pesquisar junto, nesse grande centro de tecnologia, por incrível que pareça, a grande novidade que eles colocam para a gente são 3 pontos principais, na verdade. Você ter a mente aberta, o coração aberto e a vontade aberta. Olha só. Então são pontos que trazem para a gente um viés muito mais interno, de uma condição interior e emocional com aquele projeto que eu estou desenvolvendo, que eu preciso ser uma liderança, um empreendedor, do que qualquer outra questão externa de uma tecnologia e assim por diante. Portanto, o nosso desafio é perceber que termos mais líderes empreendedores, muitas vezes, está muito mais dentro de nós, de buscarmos esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento, do que fora, porque as tecnologias estão aí, aqui no Brasil, em outros países. O que nós precisamos de pessoas com atitude, com propósito e com motivação que busquem essas ferramentas para que a gente possa ser cada vez mais competitivo internamente. Perfeito. Eu estou conversando com o Alexander Dornelles, ele que está falando com a gente a respeito do curso de liderança empreendedora no agronegócio. Na sequência, o Produtor Quer Saber volta destacando justamente o que vai ser abordado nesse curso. Voltamos depois do intervalo. Até já.